A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que os irmãos se encontrem na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que os irmãos estejam tendo um dia abençoado para a glória de Deus. Vim aqui gravar um vídeo para os irmãos, amém? Senti da parte do Senhor de gravar, vi alguns comentários, aleluia, glória a Deus, né, do último vídeo que eu subi, amém? Me estão mandando muitas perguntas, muitas dúvidas, tomei um descanso entre aspas, né, porque a gente que é dona de casa nunca deixa de tomar descanso, sempre tem alguma coisa para fazer, aleluia, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, a experiência que eu subi ontem, antes de eu responder as perguntas, eu vou fazer um vídeo só, né? Eu espero que não fique mais de 30 minutos, para o vídeo não ficar muito longo. A experiência que eu subi ontem, meus irmãos, eu praticamente fui obrigada a subir aquela experiência. O Senhor sabe que eu não gosto de subir as minhas experiências do céu. Eu não gosto. Não gosto. Quando Ele fala, guarda só para você, eu falo, aleluia. E aquela experiência de ontem que eu tive pela graça do Senhor, se a graça imerecida, porque nem eu, nem você, nem ninguém na face dessa terra merece. Aleluia, glória a Deus. Experiências como essa ou até mais inefáveis. Somos pecadores, somos errantes, mas pela graça do Senhor imerecida na nossa vida, o Senhor Ele dá a mim e a outras muitas pessoas experiências assim. Eu não sou a primeira a ter experiências assim, não seria a última. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem dado experiência aos seus santos há muitos e muitos anos. Na verdade, desde a época de Abraão, o Senhor me disse que Abraão foi arrebatado no inferno. E não consta na Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Mas quando a gente vem passar as mensagens aqui, eu sou bastante parcial com as mensagens. E confesso aos irmãos que é muito mais leve, entre aspas, falar das minhas experiências do inferno para os irmãos do que falar do céu. Por quê? Porque as pessoas, lamentavelmente, querem comparar a terra com o céu. Não existe comparação da terra com o céu. Primeiro que existe cores que não existe aqui, existe animais que não existe aqui. A esfera, o mundo, é outro mundo, é outra realidade, meus irmãos. Hare Kalamaya, é outra realidade. É outra realidade. Então eu fui muito relutante. As minhas mensagens são para os irmãos que acreditam no meu ministério. Para aqueles que acreditam que Deus é na minha vida. Eu não venho aqui para me exaltar, não venho aqui para me gloriar e dispenso qualquer tipo de bajulação à minha pessoa, porque eu não sou melhor que ninguém. Ao contrário, eu nas minhas humildes orações eu peço ao Senhor que dê experiência aos meus irmãos também. Aleluia, glória a Deus. Até está em espírito dizendo, Senhor, por que o Senhor não dá umas experiências para os irmãos? Principalmente aqueles que almejam tanto, porque eu confesso que eu fico um pouco, vamos dizer, triste quando eu vejo, eu queria tanto ter uma experiência, eu fico triste, eu confesso que fico triste, eu não sei porquê. Eu olho assim com dó, meus irmãos. Essa é a palavra, com dó. Eu queria tanto ter uma experiência, pelo menos uma pequenininha eu queria ter, pelo menos, sabe? Então, assim, eu não queria passar, por as duas razões. Primeiro, que eu não sou melhor que ninguém, eu não quero que as pessoas estejam me vendo, a irmã Ruth é privilegiada. Não, meus irmãos. É a graça do Senhor, seja imerecida. Eu não mereço pisar ali. Assim como ninguém nessa terra, por mais vida santa que nós levamos, nós não somos dignos de estar ali. Mas o Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia, Ele traçou um plano de salvação para que todos fôssemos viver. E, lamentavelmente, muitos não vão conseguir passar pelaquela porta. Porque brincam de ser crente, não querem compromisso com Deus. Acham que vão entrar ali de qualquer jeito. Tudo o que nos espera ali é fora do nosso entendimento humano. É fora do nosso entendimento humano. É completamente fora do nosso entendimento humano. E quando a gente tem experiências assim, as experiências do inferno, ela traz um temor no nosso coração. Esse é o propósito, para que as pessoas tenham temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. O temor freia o pecado, para que a gente não vá parar no inferno. E o céu é para que nós almejemos viver ali eternamente com o Senhor. Ontem eu estava tão emocionada que eu não contei tudo, assim, na hora não deu para me contar tudo, eu estava tão emocionada e até me equivoquei com algumas coisas ali, aleluia, glória a Deus, assim que eu vim aqui responder algumas perguntas, naquilo que eu me lembro, né? Eu peço ao Espírito Santo que me ajude.
Mas quando eu entrei na porta com o Senhor, meus irmãos, os apóstolos já estavam em volta da mesa e a mesa já estava posta para uma ceia, né? Para uma, vou dizer um jantar, essa palavra que eu vou usar, um jantar, né? Para nós comermos, né? Desgustarmos de uma boa refeição. Os talheres eram ouro puro, os pratos também. A mesa era uma mesa, ela era comprida, bem comprida, né? Mas tinha posto como se fosse um pano, e nesse pano tinha bordados, que era ouro puro, que tinha sido feito pelas mãos dos anjos. Amém? O que havia na mesa para comer? Tinha muita fruta e tinha alimentações que não tem aqui. É esse o problema de nós relatarmos o céu. As pessoas, a gente tem que encontrar palavras da terra para transmitir para que as pessoas entendam. Então é difícil você relatar as coisas do mundo espiritual, ainda mais para quem está na carne, porque eles querem encontrar uma comparação da terra quando não há comparação na terra. Aqui as pessoas falam que é o paraíso. Que é paraíso? Que é lixo aqui na terra, meus irmãos. Quem pisa no céu não quer outra coisa. Quer voltar para ali, não quer vir para cá. Eles já me estavam esperando ali. Quando eu entrei, eu senti o amor, a aceitação. Eu senti que eu estava em casa. Né? Eu senti que estava em casa. E a aparência deles é como se fosse a mesma idade de Jesus. Ninguém envelhece, porque a velhice está na carne. Todos têm o mesmo patamar da idade de Jesus. Porém, como era uma experiência que eu estava tendo com o Senhor, de arrebatamento, eu tenho a aparência de uma jovem de 20 anos, o meu cabelo sempre abaixo do quadril, né? E as minhas roupas como uma túnica. Eu recebo uma roupa quando eu passo da porta, porque nada da terra entra ali, né? Então eu recebo uma túnica, eu recebo um sapatinho como se fosse algodão, é assim que eu posso dizer para os irmãos, né? Outro detalhe, eram 12 apóstolos, porque Judas se corrompeu, né? Judas se corrompeu, ele foi substituído. Então, tem pessoas que escutam as mensagens e elas não escutam para edificar, elas escutam para buscar defeito. Eu bloqueio essas pessoas na hora, porque o Espírito Santo me testifica que são maliciosos com seus comentários. São maliciosos, são luciferianos com seus comentários. Eles não querem. Eu peço ao Senhor que tire esse povo daqui. Eu sou bastante direta. Tem gente que não fique se justificando muito, porque isso causa dúvida. Que me importa? Que me importa? Quem está no Espírito, o Espírito Santo vai testificar. O Espírito Santo testifica quando uma mensagem ela é do Senhor e quando não é. Eu não queria falar, eu fui obrigada a passar aquela revelação. E graças a Deus que o Senhor me pede para mim guardar outras experiências para mim. E não por querer ser egoísta. Não, meus irmãos, não é isso. É porque eu não quero que as pessoas olhem para mim. Hare Kalamaia. Eu quero ficar o máximo do máximo no piso e que o meu Redentor, ele seja exaltado, glorificado, que eu diminua e meu Redentor cresça. Eu quero que as pessoas olhem para ele. A glória do amado da minha alma é intocável. A glória do amado da minha alma é intocável. Eu quero que as pessoas olhem para ele. Hare Kalamaia, a sua glória é intocável. Hare Kashalamaya. Então por isso que eu não gosto de passar experiências do céu, exceto quando o Senhor me ordena que fale. Eu já fui outras vezes lá. Não foi só a primeira vez, não. Eu tenho experiências muito antes de eu vir para o canal do YouTube, guardadas aqui, ó, no meu coração e na minha mente. Hare Kalamaia. Mas essa o Senhor. E essa não é tão inefável quanto as outras que eu tive. Hare Kalamaia. Então eu passo assim... eu passei muito emocionada, sabe? Porque é difícil. A gente fica com medo que as pessoas blasfemem contra o Espírito Santo. Porque o Senhor disse que muitos vão blasfemar contra o Espírito Santo na minha vida. Principalmente quando eu tiver o ministério, que vai ser um ministério de muitos milagres. De muitos milagres. De cego vendo, de paralítico levantando. Tudo que está acontecendo agora na minha vida, no meu ministério, são coisas das quais o Senhor já me havia revelado quando eu me converti. Hare Kalamaia. E quando ele disse que ia acontecer isso, eu não acreditei. Porque a gente sempre se sente pequeno, insignificante, né? Aleluia, glória a Deus.
Mas ele não é filho do homem para mentir. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele cumpre. Então, eu não gosto de relatar. Tem muitas experiências do céu, tem tantas irmãs que são arrebatadas ao céu. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo o nome do Senhor para nossas irmãs. Aleluia, glória a Deus. Harika Lamaia. Mas não quero que as pessoas olhem para mim de forma alguma. Eu dispenso qualquer bajulação, dispenso e dispenso. Porque a glória do meu rei, a glória do amado da minha alma é intocável. É para ele que as pessoas têm que olhar. Olhar para ele, que da mesma forma que ele me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, pegou aquele vaso, quebrou e fez um vaso novo, né? E todo dia ele me ensina algo diferente, a Recalamaia. Ele faz isso com qualquer pessoa que dá lugar para o seu Espírito Santo. Então, o meu canal não se trata somente das minhas mensagens, das orações. Eu passo as receitas, digo assim, só que eu não posso carregar a cruz dos irmãos. São os irmãos que vão ter que tomar posse das mensagens e são os irmãos que vão ter que tomar posição diante do Senhor. Eu recebo e-mails todos os dias. Eu já estou orando por todos. Todos, sem exceção, já estou orando. Mas cada um que carrega a sua cruz. Eu tenho que ser cautelosa até com os e-mails que eu abro, porque querem me mandar macumba de tudo quanto é jeito para minha casa. 25 macumba, desde que eu andei para o YouTube, 25 macumba voltaram da porta da minha casa e vão seguir voltando. Porque enquanto eu souber que eu for leal, fiel, obediente, temente ao meu Senhor, a minha casa vai estar guardada. Outra coisa é com respeito às revelações. Eu recebo revelações de irmãos Recalamaia que são usados pelo Senhor, porque o Senhor me testifica. Mas tem gente que sinceramente fala coisa da carne. Irmã, eu estou vendo uma jararaca perto de você querendo te tragar. Irmã, eu estou vendo em volta de ti um montão de aranha. Meu Deus do céu. Os comentários assim, meu Deus, essa pessoa deve estar muito perturbada. Deve ver, porque eu conheço gente que não pode nem respirar, que vê demônio por tudo quanto é canto. Santo Deus de Israel. Irmã, eu estou sentindo que vão te perseguir lá no teu ministério. Ah, meu Deus do céu, está repreendido pelo sangue de Jesus. Eu recebo revelações de pessoas que são servos de Deus, que o Senhor usa para falar comigo, para mim revelar as artimanhas de Satanás, que quando o Senhor quiser, ele revela para mim, e quando ele quer, ele revela para outro vaso, para que eu possa elevar as minhas orações, a vigilância e tudo mais. Porque o Senhor sempre vai nos revelar as tramóias de Satanás quando ele está tramando algo contra nós, não é verdade? Então, nós temos que ter prudência com isso, meus irmãos. E na hora que o Senhor me acompanhou para trazer-me de volta para casa, o Senhor não somente me abraçou, colocando a minha cabeça no seu peito, onde eu escutava o latido do seu coração, Harikalamaya, onde eu sentia a pulsação do seu coração, porque é tudo no mundo espiritual. Como todos os apóstolos me abraçaram, foi um abraço grupal, onde eles me abraçaram. Foi essas partes que eu não contei ontem, porque na minha emoção eu não contei todos os detalhes do que eu estou contando agora. Então é difícil você falar do céu para as pessoas que estão na carne, porque elas querem encontrar palavras, elas querem encontrar objetos, elas querem encontrar coisas da terra, quando nós estamos vivendo praticamente no lixo aqui, que não tem nada a ver. Porque o Senhor viu a terra como lixo, só que fede nas narinas do Senhor de tanto pecado. Né? Não tem comparação isso aqui com o céu, meus irmãos. É outra realidade, é outro mundo. Né? Tem animais que não existem aqui. Tem cores que não existem aqui, alimentos que não existem aqui, então é difícil você falar, não tem nada sujo, nada desorganizado, é uma organização absoluta que tem ali, sabe? Harikalamaya. Então, eu estou falando para os irmãos, aleluia, glória a Deus, esses pequenos detalhes, amém, para aumentar a tua fé, aleluia, glória a Deus, e não me veja como uma privilegiada, porque eu não sou privilegiada coisa nenhuma, eu sou uma miserável serva do Senhor, nada mais, que Ele usa, pela sua infinita misericórdia, para ganhar almas para Ele. Porque enquanto os outros me escarnecem, debocham, riem de mim, né, e estão descendo lamentavelmente, eu estou tratando de subir e dando os meus frutos para o Senhor, à base do meu trabalho para Cristo, porque o meu galardão é com Ele. Porque quando o livro da minha vida fechar, eu quero que um anjo venha me buscar, e não um demônio me arrastar para o inferno. O sangue de Cristo tem poder.
Aleluia. Vamos falar sobre alguns assuntos, responder algumas perguntas. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu... Peraí. Bem, meus irmãos, vamos lá responder algumas perguntas que estão fazendo para edificar a Igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deixa eu deixar meu celular de trabalho aqui, porque se me mandarem mensagem, né? Tá, me perguntaram o que é a diferença entre coroa e galardão. Antes de eu responder as perguntas, meus irmãos, eu vou falar com muito carinho, com muito amor, assim, os irmãos que estão à frente de ministério, né? Os irmãos que estão à frente de ministério, que tem rebanho para apacentar. Irmãos, é muito importante a gente começar a falar sobre o mundo espiritual para as ovelhas, para elas saberem a realidade. Porque, lamentavelmente, as igrejas ficaram assim, reuniões insulsas, reuniões normais, que não tem o avivamento, que não acontece mais nada de sobrenatural nas igrejas. As igrejas estão assim, basicamente assim. Aí vem tantas pessoas me fazer perguntas que eles têm pastores. Eu acho estranho assim, sabe? Mas, eu respondo, né? Então, assim, os irmãos que estão à frente de rebanho, os irmãos têm que começar a falar da seriedade do mundo espiritual para o rebanho, porque senão o rebanho fica perdido, sabe? Então me perguntaram sobre a diferença entre receber a coroa e o galardão. A coroa vai receber todo mundo que for salvo. A coroa de salvação, todos os que perseveraram até o fim, todos aqueles que recebem a salvação até no leito, né? Todos aqueles que receberam a salvação, que entraram pela porta da salvação, independente de ser crente ou não, né? Porque tem pessoas que recebem a salvação ali no leito, quando a gente vai fazer o apelo no hospital, né? E é sincero arrependimento, ela recebe a coroa de salvação, né? A coroa de salvação já está dizendo, o galardão é para quem trabalha para Cristo, é para quem está juntando o galardão, seu tesouro no reino celestial, que é o caso do Davi Miranda, que é o caso dos pastores, que é o caso de todos nós que trabalhamos para Cristo. Tudo que fazemos para Cristo aqui na terra não é de graça. Uma pregação não é de graça. Este trabalho que eu estou fazendo aqui não é de graça. Ganhar almas para Cristo, pregar na rua, pregar na igreja, sair para evangelizar. Tudo que nós fazemos para Cristo tem galardão, né? O nosso tesouro. Então, o galardão são as nossas moradas ali, né? Aleluia, glória a Deus. Então, geralmente quem recebe a coroa, ela vai viver em casas como se fossem comunidades de bairro, entendeu? Que foi o caso da minha ex-sogra, que eu vi que eu contei no meu relato aqui, eu não disse quem era a pessoa, mas essa pessoa era a minha ex-sogra, que teve uma vida luxuosa, viveu do bom e do melhor, desfrutou do bom e do melhor dessa terra, mas casou, o marido trocou lá pela funcionária e ela nunca mais quis casar. Ela dedicou a vida para criar os netos e os filhos. E no último dia da vida dela, ela se arrependeu de tudo. Eu vi o coração dela ficando com o coração de uma criança, ela se arrependeu. E eu vi quando o anjo recolheu aquela alma e ela chegou no céu. E o Senhor me disse dessa maneira, ela recebeu a salvação de maneira vergonhosa. É isso que acontece com as pessoas que recebem a salvação sem ter trabalhado para Cristo. Elas sentem vergonha diante de Deus de não ter feito nada, mas elas entram pela porta da salvação. Amém? Aleluia, glória a Deus. Me perguntaram, aleluia, glória a Deus, sobre a diferença entre consagração e santificação. Eu acho que eu já falei isso aqui. Sobre a diferença de consagração e santificação. Santificação é santificar-se todo dia, é levar uma vida de santificação. É santificar os meus olhos, é santificar minhas atitudes, é santificar os meus lábios, é santificar meu pensamento, é santificar as minhas atitudes, a forma como eu visto, é santificação corpo, alma e espírito. Os meus sentimentos, as minhas intenções, elas têm que ser puras diante do Senhor. Isso é santificar-se. E por isso que tem pessoas que só olham para a parte de fora, mas a parte de dentro está podre, cai nos pedaços. Já a consagração é quando você toma um tempo para se consagrar para o Senhor. Tipo, vou me fechar no meu quarto, vou orar, vou cantar hino, vou louvar o Senhor, vou tomar esse tempo para consagrar-me ao Senhor. Isso é consagrar-se para o Senhor. Tomar um tempo, 2 horas, 3 horas, me consagrando para o Senhor, ali na oração, no jejum, lendo a palavra. E já a santificação é algo contínuo
todos os dias. Amém? Então eu espero que tenha tirado a sua dúvida com respeito a isso. Glória a Deus, aleluia. Me perguntaram se bater em filhos é pecado. Eu não sei se é pecado, mas creio que não agrada o Senhor. Porque teve um dia que os meninos aprontaram uma aqui comigo e eu fui querer dar uma chinelada, eu dei uma chinelada na bunda do meu filho, eu me senti mal e na mesma hora o Senhor disse que não era para ter feito aquilo. O Senhor não gostou. Não agrada o Senhor esse método de ensinamento de bater no filho. Se é pecado, não sei. Mas eu creio que já vi gente no inferno, eu creio que já escutei testemunho de mulheres que estavam no inferno porque eram ruins com seus filhos e qualquer coisa batia. Eu falei, Senhor, toda a minha vida eu levei chinelada na bunda, eu tô aqui viva, até hoje, né? Mas a minha sorte é que o meu marido ele não gosta que a gente bate nas crianças, ele quer resolver tudo na conversa, mas tem uns aí, né, que não estaria nada mal dar uma boa chinelada na bunda, né? Porque são tão mal criados que é falta de peia na bunda. Mas eu acho que Cristo não gosta, meus irmãos, porque a última vez que eu fui dar uma chinelada na bunda do meu filho, porque ele tinha aprontado comigo, o Senhor puxou a minha orelha e não gostou. Então, ele disse que eu tenho que sentar e conversar com os meus filhos. Então, toma esse conselho para você que gosta de estar dando porrada no teu filho. Chinelada, fui querer dar chinelada na bunda para disciplinar. E Jesus não gostou. Ele não gostou. A combinação já disse que é um vestido que se usa por baixo da roupa. Toda crente pentecostal tem que usar combinação. Se você não usa combinação, você fica no arrebatamento. Recalamaia. Você fica no arrebatamento, assim como usar roupa colada. Eu falo isso aqui o tempo todo, mas tem gente que tá tanto na carne, que prefere andar apertada que nem linguiça, chupada que nem prostituta, e daqui a pouco fica no arrebatamento e vai ficar chorando aí. Mas eu já tenho a minha cruz, que é muito pesada. Eu não vou estar batendo na mesma tecla, falando, se a pessoa não quer obedecer. Não. Então, me perguntaram qual a diferença entre a retaliação e seta. Seta é quando Satanás... Sabe qual a importância de um crente ter as armaduras para ele não receber seta? Porque os demônios mandam como se fosse flecha, aquela seta, e penetra no coração, põe maus sentimentos, ou quando a armadura da pessoa está velha, ou quando ela não tem nenhuma armadura. Ela está vulnerável aos ataques de Satanás, então ela recebe seta. Seta para manipular a mente, para que ela tenha pensamentos impuros, pensamentos pornográficos, né? Ou seta no coração para ela ser uma pessoa orgulhosa, soberba, egocêntrica. Isso são setas no coração da pessoa. Isso são setas que os demônios mandam. Ou seta quando ele manda para nos atingir com doenças também. Tem esse tipo de seta que os demônios mandam através de doença, né? É claro que vai haver doenças a qual o Senhor vai nos provar, né? Os demônios podem mandar seta através de doença, tanto que uma das minhas experiências, eu vi eles injetando doença nas pessoas na rua. Injetando doença com os instrumentos que eles têm no inferno, Harikalamai, indo para a rua. Injetando doença, batendo na cabeça da pessoa com martelo, a pessoa tem Alzheimer. Isso são setas que eles mandam. Retaliação é algo muito mais forte. Retaliação é o que nós, que somos atalaias, passamos, ou que os vasos do Senhor passa quando vem entregar mensagens do mundo espiritual. E é por isso que o Senhor fala, serva, vês como é importante estar se revertindo no jejum, na consagração, na santidade, justamente para quando vier a retaliação, os meus pés vão estar ricalamaia, solidados na palavra. A retaliação vem do inferno, do próprio Lúcifer e de todos os demônios. Antes dele mandar a retaliação, Harikalamaya, ele se reúne para atingir o seu alvo, que somos nós. Isso sofre qualquer pessoa que está à frente de rebanho, que prega a doutrina, porque esse povo da porta larga não sofre retaliação. Esse povo nem sabe o que é guerra espiritual. Eles andam de mão dada com o mundo, com Satanás. Como é que eles vão ter retaliação se estão tudo do mesmo lado, né? Chupando o mesmo sorvete que o diabo, como é que eles vão ter retaliação? Quem tem retaliação é quem prega a verdade, meus irmãos. Quem tem retaliação é quem prega. Então, quando Satanás não mandar retaliação através dos demônios, a Ricalamaia, ele vai levantar pessoas que não são libertas, pessoas que estão com legalidades abertas. O demônio manipula aquela mente, a pessoa começa a perseguir aquele vaso, chamando que é mentirosa, isso aí, entendeu?
Isso é sobre retaliação. Seta, a retaliação é muito mais forte, porque se a pessoa não estiver solidada na palavra, ela cai. Foi o que aconteceu com o Feliciano. O Feliciano teve uma retaliação, por isso ele caiu. O Feliciano, ele já vinha sendo avisado pelo Senhor, Harikalamaya, e o que ele sofreu foi uma retaliação do inferno. É desse jeito, meus irmãos. Então, os demônios levantam seus agentes, pessoas que não são libertas, porque essas pessoas que perseguem os vasos de Deus, nenhuma são libertas, e todas configuram no inferno. Isso o Senhor me disse. Algumas vão morrer de maneira inesperada, que não vai dar tempo nem de se arrepender, que quando abrir os olhos vai estar no inferno já. É desse jeito. Então, retaliação e seta são duas coisas diferentes. Eu recebi um e-mail de uma irmã, Harikalamaya, que ela disse que o seu pastor estava levantando ela para não sei o quê, do grupo de música. E aí, no outro semana, ele disse para ela que ela perdeu o Espírito Santo. Oi? Minha querida, fica em paz, que isso aqui é mentira. Harikalamaya, fique em paz. A única forma da pessoa perder o Espírito Santo de Deus é duas formas. A primeira forma que ela perde o Espírito Santo de Deus é blasfemando, claro. E o Espírito Santo se afasta. E a segunda é quando a pessoa volta para o mundo, ela cai. Obviamente, ela vai ficar menos sensível ao toque de Deus. Quando eu estava orando, antes que o Senhor viesse entregar essa revelação, lamentavelmente, do Feliciano, Harikalamaya, o Senhor me revelou que o Espírito Santo já não estava mais dentro dele. Ou seja, ele voltou, ele retrocedeu. Me estão perguntando do nosso querido amado irmão Feliciano. Lamentavelmente, ele voltou para a vida que ele tinha antes. Ele voltou a se vestir de travesti. Lamentavelmente, e naquele dia que eu estava orando, o Senhor me revelou que Satanás estava pedindo a alma dele, porque o pai dele faleceu, né? Ele abandonou a obra e o Senhor fez o pai dele descer à sepultura. Entendeu? Inclusive eu vi o pai dele no inferno também, lamentavelmente. Então a única forma da pessoa perder o Espírito Santo, Harikalamaya, é quando ela blasfema ou quando ela volta para o mundo, ela retrocede, o Espírito Santo vai sair porque ele não gosta do pecado. Ele não gosta. É diferente de uma pessoa que está lutando para estar na presença de Deus e viver uma vida santa. Isso é diferente. É bem diferente. Mas ainda assim, é um tanto profundo falar sobre isso, assim que fica na vigilância. Mas essa irmã que mandou mensagem para mim, dizendo que o pastor disse que o Espírito Santo saiu dela, é para boi dormir, porque Deus me revelou questão de tramóia lá pro lado dela. Então, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu não faço oração para estar revelando a vida de ninguém. O Senhor, quando Ele vê graça em mim, Ele revela a vida dos irmãos. E quando Ele manda eu entregar, eu venho e entrego. E quando estão querendo fazer tramóia para mim, o Senhor também me avisa. Já teve pessoas que mandam mensagem para mim, o Senhor disse, não confia nesta pessoa, afasta-te. Pessoas que são crentes. É desse jeito. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele cuida de nós em todos os sentidos. Então, eu não faço oração, Harikalamaya, para Deus me revelar a tua vida ou profetizar. Você quer oração? Eu vou continuar orando por você no particular. Mas na minha pergunta, Deus revelou alguma coisa da minha vida? Não. Não. Eu não uso os dons do Senhor assim dessa forma. Lamentavelmente, eu não sou esse tipo de profeta, mas está cheio desses profetas de Baal que supostamente são profetas que usam os dons, entre aspas, de qualquer jeito. Eu não uso os dons do Senhor assim, não. De jeito nenhum. E tem gente que é com raiva quando eu falo assim. Eu falo assim, curto e grosso mesmo. Os dons do Senhor não são qualquer coisa e nós não podemos usá-los de qualquer maneira. Quando o Senhor vê graça, tipo, eu estava orando pelos irmãos, foi até engraçado. Eu estava orando pelos irmãos, irmão, Senhor, cuide da fulana, do ciclano, Betrano, Senhor, vai em conta da ciclano. Aí eu falei assim, Senhor, cuide do irmão Isaac Nabucodonosor. Acho que o irmão Isaac vai escutar. E Senhor, cuide do irmão Isaac Nabucodonosor. Depois que eu falei assim, eu percebi que eu tinha pronunciado errado sobre o nome do irmão, porque eu falo desse jeito brincando com ele. Aleluia. Me perguntaram como ganhar a família para Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ganhar a tua família para Cristo, é seu exemplo. Com teu exemplo, você pode ganhar a tua família para Cristo perseverando. Eu acho um tanto falta de sabedoria a pessoa querer empurrar a doutrina em alguém que está na carne.
Você quer empurrar, querer obrigar a pessoa a ir para a igreja com você. Você quer empurrar a doutrina de uma pessoa que não conhece, que está escrava no mundo espiritual. Harika Lamai. Temos que pedir sabedoria do Senhor para ganharmos a nossa família para Cristo. E eu tenho certeza absoluta, Harika Lamai, que não é essa forma que agrada ao Senhor de querer empurrar. Olha, isso é pecado, tu vai para o inferno se tu fizer isso. Isso não é a forma sábia que se ganha uma família para Cristo. Não é. A gente prega, enfatiza, fala do evangelho. Vamos lá na igreja dar uma volta, vamos lá visitar a igreja e tudo mais. Mas pode ter certeza que com teu exemplo, com jejum e oração. Eu já jejuo, já ora mais e jejua mais, que uma hora Deus vai honrar o teu jejum e tua oração. Mas querendo estar apontando o defeito deles, dizendo que vai para o inferno, tu pode ter certeza que vai fazer com que a pessoa se afaste ainda mais e nem te toma a sério como serva de Deus. Foi a primeira coisa que eu disse para o Senhor, porque eu não gostava de pentecostal. Que eu queria que as pessoas tomassem a sério as mensagens, apesar de que eu sou bem brincalhona. E tem pessoas ainda que estão aqui no meu canal que não entendem como é a minha personalidade, o meu jeito de ser. E eu já disse várias vezes que se houvesse alguma reprovação do Senhor, a forma como eu sou, Ele já havia tratado comigo. Assim como quando eu falo assim, irmãos, isso. Irmã Ruth, não fique dando trela para essas pessoas. Você fica se justificando muito. Fica aqui no meu lugar para você ver. Fica aqui uma semana no meu lugar para te ver. Como às vezes não te sobe os nervos. A gente tem que pedir muita estrutura realmente do Senhor. Então eu falo assim, vai lavar roupa suja, vai fazer alguma coisa. É a maneira como eu jogo para fora isso. Porque eu sou ser humano, eu tenho limitações assim como os irmãos. Eu não sou um pedaço de pano que a pessoa vem e faz o que ela quiser, não. Só que eu não guardo mágoa no meu coração. Isso Deus blindou muito o meu coração. Blindou muito. Blindou tanto que a nossa irmã, que disse que eu não estava na direção, eu senti lástima, eu senti pena dela. Eu senti lástima, tristeza, pena, mas mágoa não sinto, não. Só que assim, a amizade para mim é uma coisa muito valiosa, é um presente, é como ganhar na loteria um amigo para mim. Então eu sou recíproco com a minha amizade, mas no momento que quebra a confiança, eu não posso voltar a confiar na pessoa. A confiança, a fidelidade, a lealdade são características que uma pessoa que se diz teu amigo ele tem que ter. Tem que ter. Alegrai-vos com o outro quando ele tem uma bênção. É isso que ensina a palavra de Deus, que nós temos que alegrar com os nossos irmãos. Arikalamaya. Não sentir inveja. Esse sentimento é repugnante, esse sentimento é nojento, esse sentimento vem de Satanás. Então, como irmã em Cristo, pode contar comigo o resto da vida, mas como amiga, não. Não. É outra coisa. Os meus amigos são contados em uma mão só do lado. Sabe? Só do lado. Outra coisa, meus irmãos em Cristo Jesus, me perguntaram sobre como é o código que se pede. O código para você que não quer ser enganado pelo diabo não tem que ser falado porque ele vai manipular. O código para você não ter experiências orunas do inferno tem que ser na mente, porque Satanás não pode ler a nossa mente. Ele não pode. Foi o único poder que Deus não deu a Satanás. Imagina se ele tivesse esse poder de ler a nossa mente, nós estaríamos em problema, né? Mas ele não tem esse poder. O código pode ser uma frase, pode ser o que você quiser, mas tem que ser uma coisa que só você e o Senhor saiba, não pode ser falado. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Então era isso, meus irmãos, que eu tinha para falar para os irmãos. Responder algumas perguntas, aleluia, glória a Deus. Esse final de semana eu vou estar trabalhando muito. Eu ia até querer que fazer a campanha esse final de semana, mas impossível, por causa que eu tenho, para a glória de Deus, trabalho para entregar, né? Então não vai dar, então vamos nos preparar para a semana que vem. Você que está em processo de libertação, que não tem força para se reerguer, você, Arikalamaya, que é recém-convertido, venha fazer a campanha conosco, venha orar conosco na madrugada, serão somente 3 madrugadas, aleluia, glória a Deus. E eu não sei qual vai ser o alvará do Senhor para a próxima campanha, porque até agora, até o momento, ele não me falou nada. Mas eu sei que está vindo bastante pessoas para fazer a oração conosco, para buscarmos a face do nosso Senhor. Como eu sempre falo aos irmãos, eu só faço a oração, quem vê a graça, quem opera é o Senhor. Eu ainda estou recebendo e-mail de irmãos que estão recebendo pela sua infinita misericórdia, Arikalamaya, as bênçãos, libertações, curas, aleluia. Muitas pessoas que estavam desempregadas, o Senhor abriu a porta. É o que eu falo para os irmãos.
eu só faço oração. Quem vê graça é o Senhor. Amém? Mas o negócio é não desistir e não baixar a guarda e nem a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Amém? Os irmãos continuem orando pela minha vida. Eu agradeço as orações, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm carinho por mim, que acreditam no meu ministério, né? Sem me idolatrar, claro. Porque eu dispenso isso, amém? Que tem carinho por mim, que tem carinho pela minha pessoa, que acreditam no meu ministério, que estão orando por mim, porque o Senhor me falou isso. Amém? E eu também estou orando pelas suas causas. Aleluia, glória a Deus, para que o Senhor dê força aos irmãos para prosseguir esta caminhada que não é fácil. Amém? Eu mando um abraço para os irmãos em Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir. Shalom.